E aí, galera, Sidney Oliveira tá no Conexão Jovem e você tá junto com a gente, beleza? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Seus pais te entendem? Você é bem compreendido por eles? Escreve aqui pra gente, conta a sua história aqui no Conexão, tá bom? E no comecinho desse bloco tem um quadro especial pra você. Olá, como está você? Que bom estar aqui novamente. Me diga uma coisa, seus pais te entendem? Como é que está o relacionamento entre vocês? Você diz por acaso, os meus pais não me entendem? Tá, então me diga, de quando eles são? Quando eles nasceram? Qual a geração deles? Qual é a tecnologia que eles tinham quando tinha a sua idade? Talvez, provavelmente, eles não te entendam, porque são de outra geração realmente. Ou talvez aconteça uma coisa que atrapalhou lá algum tempo atrás o seu relacionamento, que de repente você começou a ir contra tudo que ele dizia, e a partir daí ele começou a ficar com a sensação que você vai sempre contra ele. E como ele começou a ficar com essa sensação, a sua relação com ele já começou a ficar mais rusguenta, ele já começou a chegar para você de maneira agressiva, imaginando que você já seria contra ele. E como ele começou a atuar dessa forma com você, ele gerou realmente um relacionamento em que você sempre está indo contra ele e ele contra você. Tá, você pode dizer para mim que a culpa é dele, mas a responsabilidade de mudar isso, se é que você quer que isso mude, é sua. Você pode ser responsável por mudar tudo isso, ou você pode simplesmente ficar reclamando, chorando e tendo esse relacionamento mais ou menos com seus pais. Sabe de uma coisa? Comece a perceber o que você pode concordar com eles, que não vai fazer diferença nenhuma para você. Comece a listar. De repente você vai ver algumas coisas que você pode concordar com eles para que ele se sinta aceito, acolhido e amado por você. Perdoa seus pais das coisas que eles fizeram contra você, que foram às vezes sem querer. Muitas coisas eles fizeram com você sem saber que estavam fazendo, porque esse é o paradigma que tinha na mente deles, a maneira que eles pensavam era essa. Às vezes eles fizeram assim com você porque foi a maneira que eles foram criados e eles não sabem fazer de forma diferente, porque foi assim que eles aprenderam. Quando você perdoar os seus pais e amá-los, e entregar amor para eles, podendo concordar com algumas coisas que são às vezes um pouco importantes para você, mas muito importante para eles, eles vão começar a perceber que você não vai contra eles sempre, você os ama. Declare amor para eles, fala, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. E comece a fazer para eles as coisas que são simples para você e são importantes para ele. Concorde com as questões políticas, com o futebol dele, o que vai fazer diferença para a sua vida. Quando ele perceber isso, certamente ele vai começar a abrir mão de algumas coisas para você também. Entendendo que você também concorda com ele em muitas coisas. E o seu relacionamento vai mudar. Amor muda tudo, sempre muda tudo. Mas antes de eu me despedir, eu deixo uma pergunta para você fazer para o seu espelho. Que pontos na relação com meu pai eu posso concordar mais com ele? Que ponto na relação com a minha mãe eu posso concordar mais com ela? É isso. Fica a pergunta, o seu espelho vai responder para você. Olha, você pode conversar mais comigo sobre isso aí no meu site. Escreve lá, www.rochael.com.br. Um grande abraço e até mais. Valeu, Rochael. Olha, gente, lá no nosso site, novotempo.com/Conexão Jovem, você encontra esse material aqui para você ganhar, tá? É de graça, é um presentaço do Conexão para você. Basta entrar lá no nosso site, novotempo.com/Conexão Jovem. Tem lá do lado direito uma foto minha do Chapolin, você clica, preenche um cadastro e aí a gente vai enviar esse presente aqui para você, tá? O Resgate da Verdade tem um conteúdo muito bacana, você vai gostar bastante, tá bom? É só entrar lá no nosso site, tá aparecendo aí na sua tela. Bom, a galera tá mandando mensagens aqui também, Sidney. Algumas perguntas, alguns questionamentos, muita gente falando, coloquei aqui no Instagram, né? Seus pais, como é que é? Meus pais não me entendem. E os seus? Aí a galera, não, meus pais não me entendem. Não, nem um pouquinho. A Paulita aqui colocou. A Eunice também. Eu hoje entendo mais, mas não entendo muitos porquês. Enfim, a galera participando aqui, deixando o comentário. O pessoal também do Instagram, aliás, do WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela, 12981567416. Não esqueci o número ainda, tá? Tem uma pessoa aqui perguntando, Sidney, olha... sou de Cabo da Serra, no Pará, e tenho 2 filhas. E a minha pergunta é, quando os adolescentes ou os jovens começam a pensar assim, achar que os pais não entendem eles, a partir de que idade?
Se tivesse uma idade mágica, a gente até ficava fazendo uma cerimônia, pega o filho e manda para um lugar assim longe nessa idade. Não tem. Cada educação, cada filho tem a sua própria velocidade, os pais vão percebendo isso. Existe aquela janela, né? Então, a partir dos 12, 13 anos, começam algumas contestações. A partir do momento que o jovem começa a se dar conta de que ele tem autonomia de pensamento. E a hora que ele começa a perceber isso, ele começa a contestar, ele começa a se rebelar ao pensamento estabelecido e aí começam alguns problemas de conflito, porque, como o Rechaf comentou, tem a questão de gerações. Sim. Existe uma parte disso hoje. Nós temos os referenciais. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe preparava um prato de comida, colocava para mim, às vezes ela fazia, eu costumo contar isso em palestra, ela preparava um prato de fígado com jiló. E não é muito fácil administrar, não sei quem dos telespectadores que gostam da referência, mas o fígado com jiló não é um prato muito fácil para criança. Mas eu me lembro da minha mãe com todo aquele amor e carinho que ela vinha, ela falava, engole. E era isso que eu tinha que lidar. Tipo, engole ou engole. É isso que tem para comer, engole. E atualmente a gente vê uma mudança nesse processo. Primeiro, com os filhos, a gente começa a ver os pais trabalhando de uma maneira um pouco mais privilegiada. O que você quer comer? Onde você quer sentar? Você não quer comer isso? Então, o que você quer? Muito poder de escolha para eles, está dando para o filho as decisões que deveriam ser dos pais. E aí começa um processo que intensifica essa percepção do filho que o pai não entende. Porque em algum momento o pai a mãe, parou de tomar as decisões muito precocemente e deixou o filho passar por esse processo. O filho toma as decisões a partir do quê? Das expectativas dele, dos desejos dele. Aí começa um grande problema, porque o pai e a mãe não querem que o filho tenha cicatriz. Querem evitar que o filho tenha cicatriz. Então, é muito comum a gente ver jovens de 20, 21 anos de idade dizendo, meus pais me tratam como criança. Por quê? Para os pais ainda há esse conceito de proteção, de tentar evitar uma consequência negativa. Os pais, eles são meio bipolares nessa hora, né? Eles querem que o filho tenha autonomia em um dado momento, quer dizer, em algum momento, principalmente de tensão, de estresse, eles cobram dos filhos uma atitude adulta. Maturidade. Você tem que saber que você vai ter consequências, tem que saber o que escolhe. Só que em um outro momento eles já agem de outra forma. Olha, você tem que fazer isso. Quer dizer, está dizendo para o filho como fazer. Ele fica num momento assim, eu tenho que ser adulto, mas meu pai tem que dizer como eu tenho que ser adulto. E aí começa o desconforto. O jovem sente o desconforto, os pais sentem o desconforto e como as referências são diferentes. O pai, quando era adolescente, quando era jovem, viveu num mundo diferente. Quer dizer, qualquer pai hoje que está na casa dos 40, 50, 60 anos de idade, viveu num mundo sem internet, sem tecnologia, que hoje é muito presente. Então, são contextos diferentes, as brincadeiras eram diferentes, havia um processo mais lúdico, menos digital. Então, são referenciais diferentes que não combinam com a educação e a gente começa a ver esse referencial tentando impor nos dias de hoje, não funciona da mesma maneira. E aí dá conflito. Muito bem, muito bem. Facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Quero mandar um abraço muito especial aqui para você que está participando com a gente. Está fazendo acontecer o nosso programa de hoje, está mandando a sua pergunta. Não briguem comigo, tá? Se eu não conseguir ler todas as mensagens ou não conseguir mandar o seu abraço. Mas a gente lê todas e depois ali no Facebook ou nas redes sociais, a gente vai conversando, vai trocando aquela ideia, tá bom? Então, manda aí o seu pitaco, manda aí a sua opinião, compartilha a sua história aqui com a gente, sem problema nenhum. Mas se não der tempo da gente ler aqui, não fica bravo e chateado comigo, tá bom? Quero mandar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, um abraço para Genilza, do Rio Grande do Sul, também a Paola. A Paola está falando aqui de Rio das Ostras. Um beijo aí especial para todo mundo que está participando de Rio das Ostras. E também um abraço muito especial, deixa eu ver aqui se eu acho, para Nayara eu acho que é de São José do Rio Preto. Um beijo para vocês aí também de São José do Rio Preto. Pessoal também de Rondônia que sempre participam e da Bahia aqui também no Conexão. Bom, a Rafaela Martins, que é a nossa repórter aqui do Conexão Jovem, preparou uma reportagem bem especial sobre o tema de hoje. Confere aí. É tanto amor que, se eu pudesse, colocaria essa imagem em um quadro.
Mas você de casa sabe que nem sempre o relacionamento entre pais e filhos é assim, tão simples. Os pais chamam a atenção dos seus filhos e eles desobedecem. Mas mesmo assim, o amor reina. Então, é importante um bom relacionamento com pais e filhos, porque a estrutura que você tem na sua infância, na adolescência, é o que você vai repetir como modelo pro resto da sua vida. Né? Então, um bom relacionamento, um relacionamento tranquilo, onde você tem um modelo bom de pai e mãe, um referencial bom de pai e mãe, onde você vai escolher seu marido baseado naquilo, você vai tratar seus filhos baseado naquilo. A Andrelisa é mãe de 2 meninos e uma menina. Ela contou pra gente que manter um bom relacionamento com os filhos é essencial, mas que o certo é não ser tão permissivo, mas também nem tão rígido. Olha, a gente sempre brinca lá em casa que a gente chama nós mesmos de família maluca, né? Porque nós temos acho que um relacionamento próximo pelo fato de a gente não ter tanta diferença de idade, né? Então, eu acredito que a gente tem um relacionamento próximo, eu ainda me lembro de muita coisa, de como é ter essa idade, e pelo fato de eu trabalhar também nessa área, né? Eu acredito que aproxima um pouco mais, a gente consegue ter uma linguagem um pouco mais parecida. Hoje, a gente tem 2 extremos acontecendo, né? A gente tem pais que querem muito a aceitação dos filhos, e muitas vezes abrem mão de algumas coisas, né, para poder terem essa aceitação, receber esse amor, esse afeto que eles buscam. E pais que às vezes se colocam na outra ponta disso, né, e não tem um diálogo. É verdade que nem sempre é possível que você faça com que seus filhos aceitem algumas coisas só conversando. Eu acho que a gente vem procurando muito esse meio termo, né, do pai permissivo e do pai autoritário. A gente teve gerações de pais muito autoritários, né, muito distante de filhos, né, aquela coisa, o pai trabalha, chega em casa, paga as contas e não ajuda mais nada. Mas eu acredito que a gente passou um pouco do limite, né, e criou relações muito horizontais entre pais e filhos, onde não tem mais respeito, onde eu falo tudo que eu quero, do jeito que eu quero, eu não trato mais como uma autoridade, com respeito. E também não é saudável, né, gente? Se eu não trato meu pai com autoridade, eu não vou tratar ninguém com autoridade, nem meu chefe, né? Eu não vou ter respeito por ninguém. E é importante a gente aprender a ter respeito. Eu acho que assim, as pessoas estão muito perdidas no que elas querem ser, efetivamente. Elas são pais perdidos, porque são pessoas perdidas. Então, se elas começam a se questionar, a trabalhar, a se encontrar, elas conseguem passar para o filho um pouco mais de constância. Mas a pequena Melissa fala o segredo para se dar bem com a mãe de forma bem resumida. Se seguimos esse conselho, aí fica bem simples, viu? Eu gosto de conversar com eles. O bom de ter um bom relacionamento com eles é que eu posso contar tudo pra eles, conversar com eles, que eu sei que eles vão me orientar bem. Se a mãe tem um bom modelo com as pessoas na rua, se o pai tem um bom modelo com as pessoas na rua, se a mãe exige que o filho tenha um bom comportamento com os amigos, com o professor, isso vai internalizando, né? E aí o filho também tem um bom relacionamento com os pais. Então não adianta viver em pé de guerra, né, com o seu marido, com a sua esposa, e querer que seu filho seja diferente, né? A gente repete modelos aprendidos. Show, tá certo. Essa aí foi a reportagem da nossa repórter Rafaela Martins, tão competente aqui do Conexão. Um beijo pra você, Rafa. Bom, Sidney, sabe o que eu quero falar agora? Tecnologia. Porque parece, não sei se eu estou certa, mas que a tecnologia tem atrapalhado um pouquinho a relação entre pais e filhos. É verdade ou não? Tem atrapalhado, tem criado uma nova relação. Tem desde o pai e da mãe que só conversam com o filho pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E é engraçado que às vezes o filho está no quarto ao lado, em vez de levantar e ir lá e conversar, bizarro, né? Isso já é uma realidade ruim. Isso é muito ruim, porque você perde a conexão de vida para trocar por uma conexão digital. É conveniente em alguns momentos? Sim, muito conveniente, mas não quando estão no mesmo ambiente, não quando estão numa mesa e estão se conversando. Então, aí tem um exagero. Tem uma outra coisa que acontece muito, os pais, eles estão terceirizando parte da educação. Muitas vezes a gente vê isso muito em restaurante. O pai e a mãe vão no restaurante, porque estavam acostumados, gostam de ir comer e tudo mais, e levam os filhos. E para o filho ficar quietinho, entregam
uma babá eletrônica, né? Quer dizer, coloca aí, fica brincando e deixa o filho brincar com o celular, brincar. E o filho fica lá imerso no mundo, isolado da relação dos pais. Os pais deixam de ser aquilo que deveriam ter sido desde o início, que é uma referência. Os pais, eu fiquei atento ao depoimento, é muito comum os pais quererem ter uma relação de amizade com os filhos e exagerarem nessa relação, porque uma coisa é ter um diálogo, ter uma amizade no sentido de poder conversar, poder ter um diálogo aberto, transparente, mas isso tem um limite, o limite de que pai é pai, mãe é mãe, não é amigo. Amigo é amigo, amigo a gente tem. Não pode existir uma relação que ultrapasse a linha e se esqueça a linha do respeito, a linha da referência. Os pais que deixam de ser referência e passam a ser apenas amigo, eles vão começar a ser cúmplice dos filhos e aí começa a ter um monte de problemas. Agora, Sidney, os pais hoje deixaram aquele papel de mentor, que é o que você traz no livro, assim, os pais não são mentores hoje, ou pelo menos a maioria? Quando a gente fala os pais, parece que a gente está generalizando. Eu diria que os pais hoje, eles têm uma premissa de proteger mais os filhos, de prover o máximo que puderem, principalmente com base na referência daquilo que eles não tiveram. Então, eu não tive, meu filho vai ter. Então, esse movimento, ele vai contra a questão da mentoria. Eu costumo localizar a mentoria na questão da maturidade. A gente tem alguns níveis de maturidade, né? O primeiro nível é o nível da instrução. Quando você tem um professor, alguém que te dá a instrução, e os pais, às vezes, estão aí, eles estão dando instrução. Olha, aqui é desse jeito, assim, assim, a senhora está dando instruções. Esse é o primeiro nível da maturidade. Depois você entra no nível da competência, ou seja, você vai usar a instrução, treinar a instrução e pôr em prática aquela instrução. Normalmente você tem uma figura que a gente no meio corporativo chama de coach, né? É aquela pessoa que parece um personal trainer. Vamos lá, fez assim, não, repete de novo, faz novamente. Vamos lá, vamos fazer de novo, faz a lição. Quer dizer, aquela pessoa que fica meio num misto de cobrança e lembrança daquilo que tem que ser feito, que é pegar a instrução, primeiro nível de maturidade, para colocar no segundo nível, nível da competência. O mentor, a mentoria, é quando a gente dá autonomia. O exemplo mais clássico, você pode ensinar uma criança a andar de bicicleta. Então, primeiro nível, instrução, como anda de bicicleta. Segundo nível, coloca ela para andar de bicicleta, treinar até ela ganhar habilidade. Normalmente, nesse nível, você tem rodinha, você tem joelheira, você tem aquele ambiente controlado, onde você faz para ela ganhar autonomia. Sim. E ela vai treinar a instrução de andar de bicicleta. O momento de mentoria é a hora que, sabe aquele momento que o pai está segurando o banco? Está segurando o banco, está sem rodinha. Filho, vamos lá que eu estou indo com você. E o pai solta o banco. E o filho acha que ele está segurando. O filho está na dele, está lá entretido, continuando. O filho só se dá conta que o pai deu total autonomia, ou seja, deu a condição do filho arcar com a consequência. O pai que larga o banco, ele sabe que o filho vai cair. Isso é inevitável. Difícil pensar que o filho vai andar de bicicleta a primeira vez, sem rodinha, e que vai andar normal e não vai ter problema nenhum. Ele vai cair. O pai abrir a mão, ele está sendo mentor. Esse momento é eu deixar ele ter a cicatriz, ele ter a consequência. Esse momento tem sido mais difícil com os pais, principalmente porque a tecnologia agora criou GPS pessoais. Ou seja, anteriormente eu saía de casa, meus pais sabiam que eu fui para um lugar, eu falava, olha, estou indo e eu volto um tal horário. Exato. Eles não sabiam se eu fui para o lugar, se eu estava lá, se eu fiz bem, se eu não voltei, desde que eu voltasse no horário. Hoje, não, a gente fala, não, meu filho tem muito mais autonomia do que eu tive. Não tem. Ele tem um controle remoto, ou seja, filho, onde você está? O que você está fazendo? E agora? Está voltando? Sabe não está voltando? Filho tá com então, GPS? Cadê a autonomia? Parece autonomia, a tecnologia, mas é justamente o oposto, é um controle. Os filhos, eles começam a fazer um movimento de desligar o celular, tá vendo que o pai não atende, aí eu fico pensando, as pessoas falam assim, não, mas eu ligo para meu filho, não adianta nada. Claro, ele sabe que é você que está ligando, ele quer aquela autonomia. Então, a gente tem que começar a dosar um pouco a consequência. O filho precisa ter alguma cicatriz. A gente não pode, como pais,
imaginar que o filho vai passar inerte por isso e depois ele vai ser competente. Com certeza. Bom, a vida é isso aí, é para ser vivida e você está aí acompanhando a nossa discussão, você pai, quem sabe, e você filho também, dizendo que seus pais não te entendem e também os pais dos meus filhos não me entendem, né? Então, por isso que o Conexão é para esses dois públicos hoje, sim. E depois do intervalo a gente volta, tem muito mais coisa para a gente conversar por aqui, não sai daí. Olá, meu nome é Bruna, eu sou aqui do Acre e quero convidar você a curtir a página do Conexão Jovem. Um abração!